por estarem presentes nesta sala. E queria só partilhar com vocês que este foi um filme que eu gostei muito de fazer. Toda a gente se envolveu muito emocionalmente com este filme, também a partir... Acho que teve muito a ver com o trabalho do Lobo Antunes e sobretudo a partir das cartas que vocês vão poder ver, que é um objeto muito íntimo e muito raro de partilhar. Por isso eu espero que seja um bom presente para vocês e aproveitem a sessão. Obrigado. É um livro enorme, com 500 e tal cartas, e elas por si só têm esse poder de terem uma intimidade e a descrição dos lugares e dos estados de alma, digamos assim, porque ele estava a passar muito detalhadas. E basicamente esse livro acompanhou-me durante o processo de filmagem todo. Basicamente também para eu fazer uma organização cronológica daqueles acontecimentos e alguma diferenciação entre os quartéis, que eu ainda assim eu acho que pode ser difícil de reconhecer no filme, porque o estado dele é quase todo mais ou menos o estado do António é mais ou menos semelhante, mas eu ainda assim reconheço nos quartéis finais um peso ainda maior. E portanto o livro das cartas foi muito importante. E depois foi muito importante o primeiro romance dele, que foi o romance que ele estava a escrever no filme, que vocês viram, que se chama Memória de Elefante, que é um romance é uma prosa onde ele fala muito sobre o período em África, mas ainda assim fala muito sobre o seu período antes da África, quando ele trabalhava como psiquiatra no Hospital Miguel Bombarda em Lisboa. E é muito interessante enquanto livro de teres uma personagem que é um autor que se autoavalia através dos pacientes e não faz grande julgamento sobre os pacientes para quem está a olhar e para quem está a analisar. Ou seja, basicamente ele assume que cada paciente é um reflexo da sua própria... é como se fosse um espelho. Isso é raro e é muito bonito. E depois tive, quer dizer, a sorte de alguma forma, parte da minha família paterna é de Angola, quase toda é angolana. O meu avô também esteve nesta guerra, mas 10 anos antes. Ainda assim teve uma experiência um bocado menos violenta do que o António Lobo Antunes. Curiosamente, o meu avô faz aquele filme que vocês viram, que está dentro do filme, mas não é ele que aparece. O meu avô fez 2 filmes. E então também me passou um bocado do que era viver em África. Ainda assim, o que foi muito chocante perceber quando lá cheguei foi que, passados 40 anos desta guerra, foi isso que o Carlos, não é? Carlos estava a dizer, que é o processo de descolonialização é uma coisa que fica na memória. Fica na memória dos portugueses de uma forma muito apagada, e está de uma forma muito apagada, porque, por exemplo, nas escolas fala-se muito pouco da descolonização, ou fala-se apenas de uma parte, mas ainda assim quem tiver interesse é possível perceber que existe uma grande necessidade de omitir os factos. Basta ver assim de uma forma muito concreta, por exemplo, e que está à primeira vista, os monumentos em Lisboa, por exemplo, a Ponte Salazar, que neste momento se chama Ponte 25 de Abril, teve necessidade de se omitir o nome do Salazar, por alguma razão isto acontece. E, por exemplo, um hotel hoje em dia em Lisboa, no Chiado, que é um hotel de luxo, foi a antiga prisão política onde foram torturadas imensas pessoas, e nem sequer tem uma dedicatória, uma coisa assim qualquer. Bom, mas resumindo e de uma forma muito prática, e o que foi mesmo mais chocante foi chegar a Angola 40 anos depois e perceber que havia rastros deste período. Esta miúda pequenina que vocês viram, por exemplo, que no filme se chama Chihinga e na vida real se chama Menanda, eles falam por estalidos, falam todos assim, porque são selvagens e é uma linguagem que eles desenvolveram para se esconder dos animais, para os animais não os reconhecerem. E então basta ver pela Menanda que, por exemplo, ela não fala português porque não tem a oportunidade de ir à escola, não consegue, não existem serviços de transportes para eles irem à escola, não existem serviços de saúde.
Então, como deve imaginar, foi tudo assim muito... Foi uma experiência sensorial absolutamente, quer dizer, derradeira. E isso foi muito importante, poder estar em Angola para perceber qual foi realmente a importância desta dominação do povo português. Eu acho que tem a ver com uma escolha de tornar presente não só a voz feminina, mas também o corpo, que se pode dizer que representa um coletivo de mulheres, não é? Não é só aquela mulher que era a mulher do António Lobo Antunes, mas representa basicamente todas as mulheres que eram as mulheres dos soldados que iam para a guerra. E a maior parte da voz das cartas é feminina, que é a voz da Margarida Villanova, e depois a voz masculina é a minha. E, por exemplo, em relação aos atores também, uma coisa que o Ivo pediu e que eu achei que foi muito interessante e muito importante foi que todos os outros atores, que eram soldados também, faziam a correspondência. Ou seja, eles criaram também uma espécie de ligação emocional, escreviam também as cartas para as mulheres e depois ele pediu para eles responderem, como se fossem elas. E foi, por exemplo, a outra carta do soldado que vocês viram ele a ler, a mandar uma carta para a Ana, para a sua esposa, a dizer, por exemplo, não me sujes o coração com a tua morte, não sei. Isso foi tudo escrito por todos eles. Todos nós tivemos basicamente o mesmo trabalho nisso. Mas foi uma opção do realizador para tornar o corpo da mulher mais presente. Mas ele próprio assume que se não fosse esta guerra, provavelmente ele não seria o escritor que se tornou. No sentido de conteúdo e não de importância, digamos. Porque basicamente o conteúdo todo da obra dele, mesmo depois do primeiro romance, contém histórias deste mesmo período, que foi uma coisa muito marcante para ele. E para mim foi igualmente muito marcante, como deve imaginar, passar por esta experiência toda, sobretudo em Angola, que era um país que eu já tinha algum imaginário, porque me tinha sido passado pela minha família. Mas foi chocante chegar lá e perceber que realmente não tinha nada a ver com aquilo que me contaram, que era uma terra, enfim, era uma terra muito boa para se viver na altura, nos anos 60, nos anos 70, quando o meu avô foi para lá e depois formou família, não sei o quê. Até que na altura o objetivo do governo português era fazer Luanda a capital do Império Português, e Portugal era como se se mantivesse basicamente os operários das indústrias e não sei o quê, e Luanda era uma espécie de... Angola era uma espécie de paraíso. Mas tenho a dizer-lhe que para mim o que é muito difícil, quer dizer, o que eu me tenho debatido mais no meu trabalho é, sobretudo nestes casos em que nós usamos pessoas que são pessoas reais, não é? Estas pessoas angolanas são pessoas de lá. E nós servimos-nos também delas para que elas façam parte do nosso trabalho. Isso é algo perverso, tem alguma perversidade nisso. Tem alguma manipulação da minha parte. Eu tenho essa consciência. Ainda assim, eu tenho que fazer uma espécie de... tenho que me desligar emocional. Tenho que manter alguma ligação emocional, mas ainda assim não me posso envolver demasiadamente emocionalmente, porque senão, passado 3 dias, isto num mês e meio em Angola, a lidar com crianças que têm muitas mais fragilidades do que eu tive, do que todos nós temos nesta sala. É muito sensível e eu não poderia aguentar ficar lá 1 mês e meio sem ter esse processo de distanciamento também, que é muito importante para um ator. É ter um pé dentro e um pé fora do filme, sempre. Acho eu, na minha opinião.